Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Neemias. Neemias capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz o texto: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com os que o amam e guardam os seus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e toda a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos, que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, te rendemos graças, Senhor, por esse dia e pelo privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra. O nosso coração está aberto para receber de Ti, ó Deus. Pedimos, Senhor, que ao ouvir a exposição da Tua palavra, ao meditarmos nas Escrituras, que saiamos daqui transformados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Que saiamos daqui, Senhor, direcionados por Ti, e que sejamos transformados a estarmos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Eu peço a Deus que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis diante de Ti. Ó Senhor, nossa rocha e nossa redenção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde, meus irmãos, assim como meditamos nessa manhã, eu quero continuar falando com vocês debaixo do tema agentes de restauração. Deus tem nos chamado como igreja a nos comprometermos a sermos agentes de restauração. Não é difícil você entender que nós não estamos no céu. Não é difícil para entendermos que nós vivemos em uma terra de pecado e de condenação. Nós vemos o aumento da imoralidade, o avanço da maldade no mundo. Ligue a sua televisão, até mesmo pelos canais de mídia de notícias na internet, você verá, todos nós aqui temos que concordar que há algo de errado com esse mundo. Há algo de errado com o mundo em que vivemos. E como povo de Deus, como igreja, qual é a nossa missão? Será que somos espectadores deste filme de terror que está se desvendando diante dos nossos olhos? Ao olharmos para a nossa juventude, para as nossas crianças, cada esfera da nossa sociedade, nós vemos o avanço da maldade. Nós vemos o avanço do império das trevas, das ideologias malignas, satânicas, a destruição das famílias, dos casamentos. Nós vemos o avanço da maldade.
E a questão para nós, irmãos, é o que devemos fazer como igreja? Será que devemos, então, como espectadores, assistir o desenrolar dessa série maligna? Será que a nossa missão como igreja é ficarmos presos às quatro paredes do templo e assim nos conformarmos com a realidade desse mundo que caminha para o abismo? Será que a única coisa que Deus tem para a sua vida, você, meu irmão, minha irmã, será que o único propósito de Deus para você é que você então trabalhe bastante, pague suas contas, consiga comprar uma casa na beira da praia, se aposente e viva aquela vida sossegada, tranquila, sem nenhuma encheção de saco, sem nenhuma preocupação com nada? Será que o único propósito de Deus para a sua vida é isso? Que você termine o restante dos seus dias aqui nessa terra apenas preocupado com aquilo que você conseguiu ajuntar? Eu quero trazer a reflexão de todos nós nessa tarde, meus irmãos, que Deus tem muito além para o seu povo. Deus tem muito além para a sua igreja. Cada um de nós estamos aqui com um propósito a cumprir. Você ainda está viva porque Deus ainda não terminou com você. Você ainda está viva porque Deus tem um propósito a realizar através da sua vida. O fato de você ainda estar aqui é porque Deus quer usar você como um agente de restauração da nossa sociedade. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus a batalhar pela restauração da nossa sociedade à luz do Evangelho. Se entendemos que somente o Evangelho de Jesus Cristo é a solução, é a saída, é o meio de transformação para o nosso mundo, para a nossa sociedade, nós, como povo de Deus, somos chamados a buscar a restauração, como agentes de restauração da nossa sociedade à luz do Evangelho. O texto que nós lemos, Neemias, juntamente com o profeta Ageu e o profeta Esdras, esses três grandes profetas, eles falam acerca da restauração de Judá e de Jerusalém. E nós já vamos entender o porquê que há necessidade de restauração. Esses três profetas, eles apresentam a nós a missão da igreja e a missão e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ageu é um profeta por ofício, Esdras é um sacerdote por ofício, e Neemias aqui agindo como um governador, chamado por Deus para buscar a restauração de Judá e de Jerusalém. Eles apontam, irmãos, para a tríplice natureza do ministério de Cristo. Nós vemos aqui que a restauração da igreja, ela envolve a atuação do ministério de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, sendo uma voz profética, uma voz sacerdotal e uma voz de governo na nossa sociedade. E quando nós lemos o texto bíblico, o relato que acabamos de ler em Neemias fala que a cidade de Jerusalém estava em ruínas. A cidade de Jerusalém estava destruída, os muros destruídos, as portas queimadas. Não havia mais identidade do povo de Deus. E a restauração, ela tinha que acontecer. A grande questão é por que a restauração era necessária. Porque todas as profecias bíblicas acerca do Messias, acerca de Jesus, apontavam como o leão da tribo de Judá, o próprio Senhor Jesus Cristo, descendente direto de Davi, ele que exerceria e cumpriria o seu ministério ali, na região da Judéia, em Jerusalém, dando a sua vida, ressuscitando ao terceiro dia. Então a restauração, ela deveria acontecer, porque o Messias viria da tribo de Judá, e ele cumpriria o seu ministério em Jerusalém. E a história da restauração de Judá e Jerusalém aponta, irmãos, para princípios para nós, como agentes da restauração. Se queremos buscar a restauração e a transformação de João Pessoa, do estado da Paraíba, do Brasil e desse mundo, pelo poder do Evangelho, aqui nós encontramos os princípios com os quais podemos batalhar, lutar pela restauração
da nossa sociedade. Esses 3 profetas, Ageu, Esdras, Neemias, esses 3 livros, eles mostram, irmãos, como Deus julgou o povo de Deus por causa da idolatria. Como Deus os entregou na mão dos seus inimigos, mas no momento certo, vem a libertação e a restauração do povo de Deus. Somos chamados, meus irmãos, para uma vida de adoração e restauração. Neemias fala acerca da edificação, da preparação, da restauração de Jerusalém para a vinda do Messias. E a igreja do Senhor Jesus hoje, ela tem uma missão a cumprir. Enquanto aguardamos o glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto esperamos aquele grandioso dia, onde os mortos ressuscitarão em Cristo, aonde tudo será transformado e restaurado, temos uma missão a cumprir. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja tem uma missão, uma ordem, uma ordenança de Cristo a cumprir até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E que missão é essa? Discipular as nações à obediência do Evangelho de Cristo. A transformação dessa cidade, dessa nação, começa através do Evangelho de Jesus Cristo. Começa com o Evangelho transformador do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto que envolveu a destruição de Israel e de Judá e de Jerusalém. Após a morte do rei Salomão no ano 931 a.C., Israel foi dividido em 2 reinos. Nós temos o reino do norte, formado ali por 10 tribos, também chamado na Bíblia de Efraim. Esse reino do norte, ele teve 19 reis. 8 famílias governaram o reino do norte. 19 reis, nenhum deles temeu a Deus. Nenhum deles foi temente ao Senhor. O que Deus faz? Deus os entrega na mão dos assírios, e eles foram levados para o cativeiro e nunca retornaram de lá. Nós vemos o juízo de Deus contra o reino do norte, o fato de todos os seus reis e o seu povo ter seguido o caminho da idolatria. Deus julga o reino do norte e os entrega na mão dos assírios. E ao sul nós temos 2 tribos, Judá e Benjamim. E apenas uma família, uma dinastia, que é a dinastia do rei Davi. E nós temos ali 20 reis, e desses 20 reis, nós temos altos e baixos. Altos e baixos, reis que temeram ao Senhor e outros que foram rebeldes. Consequentemente, eles rejeitaram a palavra de Deus, o povo se rebelou contra Deus, perseguiram os profetas, mataram os profetas, e qual foi o resultado disso? Deus os entrega então na mão dos babilônicos. Nabucodonosor invade Jerusalém, despojou a cidade, levou cativo o povo. Um dos profetas da Bíblia que foi levado nesse cativeiro foi o profeta Daniel. E eles iriam permanecer debaixo desse juízo de escravidão por 70 anos na Babilônia. Por 70 anos o povo de Judá, o reino do sul, esteve debaixo do jugo da escravidão por rebelião contra o Senhor. Consequentemente, após os 70 anos, nós vemos que Deus então julga a Babilônia, o entrega na mão do império Medo-Persa. Com a queda da Babilônia, o povo então começa a retornar para a região de Judá, de Jerusalém. O rei, no caso aqui, é o rei Ciro. E assim que ele assume o império Medo-Persa, ele tem contato com a profecia de Jeremias. E a profecia de Jeremias determinava o retorno de Judá para a reconstrução do templo. Então, após os 70 anos,
3 grupos começam a retornar para assim acontecer a restauração de Judá. O primeiro grupo, ele sai debaixo da liderança de um homem chamado Zorobabel. Qual é o objetivo desse primeiro grupo, desse primeiro retorno? É a reconstrução do templo. 59 anos depois, vai o segundo grupo, debaixo da liderança de Esdras, o sacerdote. E o objetivo aqui é o ensino da lei, é o ensino da palavra de Deus. 13 anos depois, debaixo da liderança de Neemias, o objetivo é a reconstrução dos muros. A reconstrução do templo, o ensino da lei, da palavra de Deus e a reconstrução dos muros. E do retorno do povo de Deus, nós aprendemos aqui, irmãos, princípios divinos da restauração. Diz o texto de Neemias, no capítulo 1, que ele pergunta no versículo 2 qual era o estado de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Se hoje você respondeu o chamado de Deus, meu irmão, minha irmã, e você sai daqui dizendo: meu Deus, me use como um instrumento, como um agente de restauração. Eu quero investir a minha vida no serviço do reino de Deus. Mesmo que você não tenha um chamado pastoral, mesmo que você não tenha um chamado formal para o ministério, mas você entende que você tem um propósito a cumprir aqui, nessa vida, nessa terra, e você dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, usa a minha vida, eu quero poder encerrar os meus dias e saber que valeu a pena, poder ouvir naquele grande dia: servo bom e fiel. Aqui nós temos alguns princípios, e o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que Neemias reconheceu a realidade em que ele vivia, o cenário que ele estava envolvido. Ele não tentou acobertar as coisas, ele não virou os olhos, ele ouviu acerca da desgraça que estava o povo de Jerusalém, a realidade dos muros da cidade. E ele não fechou os ouvidos e os olhos, ele não ignorou aquela realidade, meus irmãos. Ele reconheceu a necessidade de restauração. E nessa noite, nós temos que reconhecer, meus irmãos, a necessidade de restauração da nossa sociedade pelo poder do Evangelho. É necessário que você reconheça que as bases da nossa sociedade, as bases morais da nossa sociedade estão em ruínas. Basta você olhar a nossa juventude, basta você olhar quais são as influências das nossas crianças, basta você olhar o cenário político do nosso país, basta você olhar a realidade das escolas, das universidades, quais as ideologias pregadas, quais são as ideias anunciadas. Nós precisamos reconhecer a necessidade de restauração. Qual é a necessidade aqui em João Pessoa? O que precisa ser restaurado? O que precisa ser edificado? O que precisa ser transformado? Somente o poder do Evangelho de Jesus Cristo pode trazer transformação plena a qualquer cenário. Somente o poder da palavra de Deus, somente o Evangelho de Cristo tem poder de trazer plena restauração. Diz o versículo de número 4: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, qual é a nossa resposta diante do avanço da maldade na nossa sociedade? Será que estamos apenas como espectadores, assistindo o desenrolar deste filme de terror? Ou estamos realmente comprometidos com o trabalho do reino de Deus, de avançar
com o Evangelho de Cristo na nossa sociedade, buscando a transformação da mesma pelo poder do Evangelho? Qual é a realidade de João Pessoa? Qual é a realidade do nosso país? Qual é a realidade do estado que vocês vivem? Eu posso trazer a vocês um pouco da realidade que vivemos ali na Europa. Eu tenho servido, irmãos, como missionário no continente europeu desde o ano de 2017. E ao longo desses anos nós temos visto o desafio que é você pregar o Evangelho e buscar a restauração de uma sociedade pós-cristã. A Europa é um dos países, é um dos continentes hoje que se assemelha a uma realidade de paganismo que você encontra em países muçulmanos, em países comunistas. Eu vou mostrar isso a vocês, estatísticas reais que apontam para isso. A igreja tem uma missão a cumprir, tanto aqui em João Pessoa, como a igreja do Senhor Jesus lá na Inglaterra. Devemos buscar a restauração a partir do Evangelho. Só para que vocês conheçam um pouco da nossa igreja, eu sou pastor da Union Chapel. Essa é uma igreja estabelecida ali no condado de Wiltshire, no norte de Wiltshire. E nós somos uma igreja reformada, independente, congregacional, que segue ali os padrões doutrinários de Westminster, semelhante à igreja presbiteriana, por exemplo. E atualmente, irmãos, a nossa igreja ela está debaixo de um projeto de revitalização. Isso significa que a igreja estava a caminho da extinção, estava para fechar, e agora, debaixo desse projeto de revitalização, nós estamos buscando que a igreja não feche, que ela cresça e que ela siga o seu caminho, continuando servindo a Deus. Um pouco da nossa história, se você reconhecer ali, nós temos o reverendo George Whitefield, que foi um grande avivalista, um homem que Deus usou no século XVIII, para a transformação não só da Inglaterra, do continente europeu, mas dos Estados Unidos também. E ele teve um discípulo que era chamado de John Sinek. John Sinek era um poeta, um escritor de hinos, muitos hinos foram compostos por ele. E ele teve a sua experiência de conversão aos 18 anos de idade. E ele morreu aos 36 anos de idade. Ele investiu os últimos 18 anos da vida dele somente para o reino de Deus. E acredita-se que esse homem foi usado por Deus, irmãos, para estabelecer mais de 50 igrejas durante aqueles 18 anos. E uma das igrejas é a nossa. Do lado de cá, vocês estão vendo, tem a nossa igreja ali, e do lado, a foto ali do púlpito, é a igreja que ele pastoreou até o final da sua vida, que fica num vilarejo a 5 minutos da nossa casa, da nossa igreja. Atualmente, irmãos, essa igreja, que é um prédio que cabe provavelmente 170 pessoas naquele prédio, o órgão original da época, um templo lindo, atualmente só há 3 pessoas na igreja e só há um culto sendo realizado por mês. Essa é a realidade, irmãos, que nós encontramos ali. Qual é a realidade espiritual da Europa? Para que você entenda, considere aí 1% na França de evangélicos, 0,5% na Áustria, 0,3% na Polônia e na Itália, 0,1% na Eslovênia. No Reino Unido, 3,7% da população frequentam uma igreja. Isso incluindo católicos, protestantes e sectários. Acredita-se, irmãos, que há menos de 2% de cristãos de evangélicos no Reino Unido hoje, enquanto há 6,3% de muçulmanos. Esses são dados do National Center for Social Research. E aqui nós temos o número de britânicos que dizem não ter nenhuma religião. Em 1983, 31% dos britânicos diziam não ter nenhuma religião. Em 2015, esse número cresceu para 48%. Em 2020, 53% dos britânicos dizem não ter
nenhuma religião. Qual é a realidade dos jovens? 71% dos jovens entre 18 e 24 anos dizem não ter nenhuma religião. 71% dos jovens. Somente 4 em 10 idosos da faixa etária de 65 a 74 anos dizem ser religiosos. Nós temos também o crescimento do ateísmo. O número de britânicos que diziam ser ateus em 1998 era de 10%. E a última estatística que temos de 2018, 26% diziam ser ateus, mais 18% de agnósticos. 63% dos britânicos acreditam que a religião traz mais problemas do que benefícios. Qual é a realidade espiritual da Escócia? Um país que Deus usou tremendamente para exportar missionários para o mundo inteiro. Qual é a realidade da Escócia hoje? 51% dos escoceses não acreditam em uma vida após a morte. 51%. 59% dizem não ter nenhuma religião. 67% não acreditam em qualquer possibilidade de milagres divinos. A principal denominação do país, a Igreja da Escócia Presbiteriana, é uma igreja, já desde o século XIX, apóstata, que não acredita mais que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é apenas um livro de histórias, de boas filosofias para você seguir a sua vida. A rejeição total da autoridade das Escrituras. Essa denominação está no caminho da extinção. No ano de 2050, as estatísticas apontam para a sua completa extinção. Qual é a realidade, irmãos? Uma juventude mergulhada nas drogas, suicídio, a destruição das famílias, dos casamentos. Gerações que cresceram sem nenhuma formação cristã. E o que eu tenho percebido, irmãos, hoje no Brasil, que o mesmo vírus que se espalhou na Europa há 150 anos, há 100 anos atrás, se espalha hoje no Brasil, mas não é percebido. Assim como há 100 anos atrás, se você viajasse no tempo e chegasse na Inglaterra há 100 anos atrás, as igrejas também estavam cheias. As igrejas também estavam abarrotadas de pessoas. Porém, a influência do secularismo e do liberalismo dentro da igreja, ou seja, essa ideia de que as escrituras não têm autoridade final, onde não se crê mais nos milagres bíblicos, onde não se crê mais na suficiência das escrituras. Essas ideias, irmãos, já permeavam, já estavam se instalando dentro das principais denominações. Só para vocês terem uma ideia, na década de 50, o presidente da denominação da Igreja Metodista, quantos aqui já ouviram falar de John Wesley? Levante a sua mão. Já ouviu falar de John Wesley, um grande avivalista? O homem que foi ali o líder dos metodistas wesleyanos. Pois bem, o líder da Igreja Metodista das Ilhas Britânicas na década de 1950 era um homem chamado Leslie Weatherhead. E esse homem, ele escreveu um livro chamado O Cristão Agnóstico. E nesse livro ele defendia a ideia que Jesus era um filho bastardo de Maria com Zacarias. E perdoem-me, irmãos, mas isso está no livro dele. Ele também defendia a ideia que Maria era uma prostituta do templo. E este era o presidente da denominação metodista há 70 anos atrás, no Reino Unido. E já vamos entender mais um princípio de restauração, que aponta para a militância da igreja pela verdade. O câncer se espalhou de tal forma, e as pessoas não perceberam isso, a ponto de que após a Primeira Guerra Mundial, nós temos ali o primeiro grupo de desigrejados. Você já ouviu falar desse grupo? Nós temos ali a primeira geração de desigrejados na Inglaterra. E essa geração de desigrejados, os seus filhos cresceram sem nenhuma formação cristã. E o resultado disso são gerações, 4, 5, 6 gerações, que cresceram sem nenhuma formação cristã, sem nenhuma formação religiosa.
A minha esposa, por exemplo, irmãos, ela teve a sua experiência de conversão aos 15 anos de idade. Ela é a única pessoa crente na sua família inteira, dos dois lados da família. A última pessoa crente na família dela, provavelmente está no século XIX. Porque nesses últimos 120 anos que nós traçamos aí, não conseguimos encontrar uma pessoa crente na família dela. Gerações e gerações sem nenhuma formação cristã. Essa é uma realidade de uma sociedade em ruínas. Qual é a nossa missão como igreja, meus irmãos? Nós não podemos olhar e ver o desvendar desse filme. Não, fomos chamados por Deus como agentes de restauração. Não podemos nos conformar com a realidade desse mundo que caminha em ruínas. Se cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é a nossa missão avançar com o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque é somente o Evangelho que tem poder de transformar vidas. É somente o Evangelho que tem poder de transformar famílias, cidades e nações. Somente o Evangelho de Jesus Cristo. Neemias reconheceu a realidade em que ele vivia. Qual é a realidade das principais igrejas hoje? No ano de 2020, os batistas perderam 9% dos seus membros, os metodistas perderam 24%, os presbiterianos, em especial na Escócia, perderam 24% da sua membresia. Até porque o presbiterianismo na Inglaterra está praticamente extinto. O único grupo que tem crescido ali são as chamadas novas igrejas, que são igrejas evangelicais ou carismáticas, igrejas reformadas com uma linguagem mais contemporânea, têm crescido 10%. E os ortodoxos e pentecostais têm crescido como fruto da imigração. E a realidade que nós vemos, irmãos, não está muito distante. Por exemplo, a baixa taxa de natalidade, que é influência do secularismo, do materialismo, em que as pessoas dizem, eu não quero ter filhos. Então ele virou mãe e pai de pet. Pois bem, no ano de 2001 e 2011 foi conduzido um estudo sobre a taxa de natalidade, crianças nascendo em um lar cristão. Pois bem, esse estudo concluiu que, por causa do materialismo, da secularização da sociedade e inúmeros fatores, não nasceram, eles tinham uma expectativa, mas não nasceram durante esses 10 anos 5 milhões de bebês em lares cristãos. Deixaram de nascer 5 milhões de bebês em lares cristãos. E esse estudo concluiu que se não houver uma mudança radical na baixa taxa de natalidade de cristãos, no ano de 2067, não haverá nenhuma criança nascendo em um lar cristão na Inglaterra. E qual é o resultado disso? Igrejas fechadas e templos vendidos. A primeira igreja que você vê ali era uma igreja presbiteriana, um templo lindo, maravilhoso, foi transformada em uma loja de carpetes. Do lado direito ali, era uma igreja metodista, virou um bar com tema country americano, foi fechado e o prédio está à venda. Ali embaixo nós temos uma igreja batista primitiva, que foi transformada em uma barbearia. Ao lado nós temos uma outra igreja batista que foi transformada em uma loja de instrumentos. Ao lado nós temos uma grande igreja congregacional que foi transformada em um supermercado. E ao lado nós temos o antigo prédio da igreja, uma igreja metodista, que foi transformada em uma oficina de carros. Qual é a realidade, irmãos, que vocês vivem aqui? E qual é a realidade que a igreja de Jesus está enfrentando também do outro lado do oceano? Deus tem nos chamado para a restauração. Deus tem chamado você, meu irmão, minha irmã, como um agente de restauração. E o primeiro princípio, o primeiro passo é reconhecermos a realidade que vivemos.
Qual é a realidade da nossa sociedade? Quais são as influências na nossa juventude? Quais são os tentáculos desse povo, desse avanço da maldade dentro das nossas famílias? Precisamos reconhecer, irmãos. E o segundo princípio que eu quero apresentar para vocês é o princípio da adoração verdadeira. Não negociarmos a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Lembra que houve 3 grupos que retornaram para a terra. E o primeiro grupo foi liderado por um homem chamado Zorobabel. E debaixo da liderança de Zorobabel, o objetivo é a reconstrução do templo. Aqui nós já vemos um princípio poderoso, irmãos, da restauração. Porque a restauração de Jerusalém começou com a restauração do templo, da adoração a Deus. A restauração de Judá só se deu a partir da restauração do culto ao Senhor. E a restauração do povo de Deus hoje começa com a restauração da adoração verdadeira, do culto verdadeiro a Deus, de uma vida de adoração a Deus. Irmãos, quando nós estamos falando de adoração, talvez a primeira coisa que vem na mente do brasileiro é cantar. Mas pastor, eu não tenho uma boa voz, e não tem nada a ver com isso, irmãos. Se pudéssemos definir o que é cantar louvores numa vida de adoração, talvez isso é 5%. Porque a adoração fala acerca do meu culto a Deus, da minha vida de gratidão ao Senhor, da minha vida de devocional a Deus, da minha vida de testemunho cristão, da minha vida de evangelização. Tudo isso aponta para uma vida de adoração, de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando esse primeiro grupo retorna, nós vemos aqui que houve uma proposta para Zorobabel. Zorobabel tinha que construir o templo, mas isso ia custar muito caro, e eles não tinham os trabalhadores necessários para isso. E na obra de Deus, muitas das vezes é assim. Nós estamos batalhando, não há os recursos necessários. Nós estamos batalhando, não há as pessoas suficientes para fazer o trabalho. E aí chega um grupo para Zorobabel, os samaritanos. Um grupo que havia restado do reino do norte, que havia se miscigenado com diversos povos pagãos, idólatras. Chegaram para Zorobabel e falaram para ele: nós queremos ajudar você. Abra comigo lá em Esdras, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo no livro do sacerdote Esdras, capítulo 4, o versículo 1. Diz o texto: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que voltaram do cativeiro, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes santificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Os samaritanos chegam: nós queremos te ajudar, Zorobabel, porque nós vamos cultuar junto com vocês. E Zorobabel e os líderes do povo de Judá olham para os samaritanos e dizem: não, nós vamos edificar sozinhos a casa ao Senhor. Mas pastor, que povo racista, que povo preconceituoso. Só porque eles não eram ali judeus que permaneceram puros à sua tradição, então eles não queriam a ajuda dos samaritanos. Talvez você pode olhar para esse texto com os olhos do bom samaritano, que à luz das Escrituras é uma exceção. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, aqui
nós aprendemos um princípio espiritual muito poderoso. E para você entender melhor, abra comigo agora em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 17. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Seravaim, e fez habitar nas cidades da Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram a alguns deles. Vai para o versículo 33 desse mesmo capítulo, para você entender melhor o que esse povo acreditava. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Meus irmãos, aqui nós entendemos o porquê que Zorobabel não aceita o povo de Samaria edificar o templo do Senhor. Porque eles temiam o Senhor, diziam que adoravam o Deus verdadeiro, mas também serviam aos seus deuses. Esse misticismo, esse sincretismo religioso era a religião estabelecida em Samaria. Vai no templo, sacrifica a Deus, mas também vai diante dos outros altares e sacrifica outros deuses. E assim nós vemos o avanço dessa prática na nossa sociedade hoje. Sabe por quê? Porque a pessoa diz assim: eu vou na igreja, ele vai na Batista, ele vai na Assembleia, mas ele vai na Católica, ele vai na Umbanda, ele vai no Espiritismo, ele vai no Budismo, ele vai em todo lugar. E a grande resposta é: não, o importante é ter fé em Deus. O que vale é ter fé em Deus. Daqui a pouco não, você não precisa ter fé nenhuma. O que é importante, o que vale é você ser uma pessoa boa. Essa é a apostasia samaritana. Essa é a causa, uma das causas do câncer que destruiu o cristianismo na Europa. Esse misticismo religioso, negociando princípios das Escrituras. E se nós, irmãos, buscamos a restauração da nossa sociedade à luz do Evangelho, se somos agentes da restauração, não podemos negociar os princípios da palavra de Deus. Essa história, irmãos, que tem 2 ou 3 caminhos, ou todos os caminhos levam a Deus. Não. Só tem um caminho só. É o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem outro nome, não tem outra salvação. Só há uma porta para o céu, e essa porta é Jesus Cristo. Só tem um caminho de salvação, esse caminho é Jesus Cristo. Só tem um que perdoa pecados, e ele é Jesus Cristo. Só crendo em Cristo que você terá a vida eterna. Não é por causa das suas obras, não é por causa dos teus pais, da religião da tua família, é por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem um nome acima de todo nome. Só tem um evangelho que salva. Só tem uma mensagem que reconcilia o homem com Deus. É o evangelho de Jesus Cristo. E se buscamos a restauração da nossa sociedade, não podemos negociar os princípios do evangelho e da adoração verdadeira. Não existe, irmãos, um Jesus meio termo. Não existe esse mito da neutralidade, em que as pessoas acham que a fé é apenas um acessório que você usa no domingo à noite, que você usa no domingo. O que Jesus falou acerca dele mesmo, o que Jesus falou acerca do seu Pai, a obra e as palavras de Jesus apontam para um Jesus
ou ele é de fato o Filho de Deus, ou esse homem é um lunático. Não existe um Jesus meio termo. Jesus não pode ser apenas um grande filósofo. O Jesus da Bíblia, eu estou falando do Jesus dos filmes, das séries, o Jesus da concepção, o Jesus secular. Não. O Jesus da Bíblia. Aquele que disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse Jesus, ou ele é de fato o Filho de Deus, ou ele é um louco. Meus irmãos, eu desafio qualquer pessoa aqui me apresentar qualquer líder religioso da história da humanidade que em sã consciência disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Somente Jesus disse isso. Somente Jesus disse isso. A verdade, irmãos, é que não há um Jesus meio termo. Ou de fato esse homem é o Filho de Deus, o único Salvador do mundo, ou todos nós estamos perdidos, sem nenhuma salvação, e esse homem não passou de um lunático. O que não existe é uma terceira opção. Esse Jesus secular, esse Jesus que dá as mãos com Mohammed, com Buda, com Confúcio, e somos todos iguais, somos todos os mesmos. Não, há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença entre o Evangelho de Cristo e as falsas religiões desse mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Toda falsa religião nesse mundo vai pregar a mesma coisa. Todas elas podem ser resumidas a uma única coisa: salvação, redenção, reencarnação, regeneração, vida eterna por boas obras. Você é uma pessoa boa e você vai então viver eternamente. Ou você vai reencarnar em uma posição melhor. Toda falsa religião ensina isso. Somente o Evangelho de Jesus mostra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Somente o Evangelho de Jesus mostra que ninguém é bom o suficiente, que ninguém merece o céu, mas aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos dá o seu dom gratuito. A graça, o favor imerecido de Deus que nos restaura a plena comunhão com Deus. Aqui nós temos, irmãos, o princípio de restauração. E é pelo Evangelho de Cristo que nós buscamos a restauração da nossa sociedade. Em Romanos, no capítulo 10, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, que trazem alegres novas de boas coisas. Quando nós pregamos, irmãos, principalmente naquele continente, a pergunta que eu sempre me faço é o que Isaías disse: mas nem todos obedecerão, têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem deu ouvido? E às vezes você tem batalhado com aquele amigo, com aquele parente seu, com aquele filho seu evangelizado, e a pergunta que você faz é: Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas uma coisa a Escritura nos apresenta: de fato, nem todos, irmãos, virão a Cristo, nós sabemos disso. Mas uma coisa nós sabemos: que aqueles que virão a Cristo só virão por meio da pregação do Evangelho. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqueles a quem Deus chamar para o seu reino virão por ouvir a palavra de Cristo. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu as dou a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Louvado seja Deus. Eu quero hoje desafiar você nessa tarde a sair daqui comprometido, pelo menos com esses dois princípios.
Que você reconheça a necessidade de restauração, reconheça a realidade que você está inserido e o que você pode fazer. E comprometa-se com a adoração verdadeira. Que só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, só há um evangelho que restaura, só há um nome em que devemos pregar o perdão dos pecados, e é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que nessa tarde você saia daqui cheio do poder do Espírito Santo, reavivado, de modo que você seja um agente de restauração.